O meu primeiro encontro com essa busca de autodesenvolvimento, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Mas eu percebi, eu entendi que a busca pelo autoconhecimento estava sendo necessária quando o meu filho terminou o ensino médio. Nesse momento, a pressão do ambiente pedia que ele fosse para uma faculdade, só que ele não sabia o que ele queria ser. E eu, como mãe, me preocupei muito com isso. A cultura exigia, tem que seguir um padrão. E o Igor não queria seguir esse padrão. Então eu fui, matriculei o Igor, passou em agronomia. Ele fez 1 ano e meio de agronomia. Só que no terceiro semestre, quando ele entrou no terceiro semestre, chegou um momento que eu percebi que o meu filho não era mais o mesmo. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, uai, o que está acontecendo? E eu falei assim, filho, o que está acontecendo? Por que você está tão triste assim? Ele falou, nada, mãe. Eu falei, não, filho, você não é assim, eu te conheço. Aí ele disse assim pra mim, mãe, eu tô fazendo uma coisa que eu não quero. Eu falei, mas o que você quer? Não sei. Eu falei, tá, mas então como que eu posso te ajudar se você não sabe o que você quer? E nisso ele começou a chorar. E eu me senti impotente, porque o amor de uma mãe é incondicional. Então, como que até aquele momento eu ajudei o meu filho, eduquei, e eu não consegui ajudar ele naquele momento. E eu não tinha recurso emocional para falar, e agora, para onde que eu vou? Eu não conseguia dialogar com o meu ex-marido. Então, isso me dificultava mais ainda, porque ele queria que o Igor seguisse um segmento, na visão dele, a agronomia seria o mais importante. E naquele momento, eu olhei para a Heloísa e eu falei assim, tá, enquanto estava desconfortável para mim, ok. A hora que mexeu com as minhas crias, a história mudou. E aí eu falei para o Igor assim, então eu vou te dar 15 dias para você dizer para a mãe aonde você quer ir, o que você quer fazer, tudo. Aí dali, nem uns 15 dias, ele chegou e falou assim, mãe, tem um amigo meu que mora em Maringá e ele quer ir para lá. E eu também quero ir para lá. Eu falei, então por quê, filho? Mãe, porque tem uma faculdade de top lá, tem cursinho bom, o nível de vida lá não é tão alto. E aí eu comprei 2 passagens de ida e uma de volta. E aí eu fui para uma cidade que eu não tinha ninguém. Meu filho tinha 19 anos. E fui. Bora lá, Igor, vamos ver então o que é que você quer fazer. A princípio ele falou assim, mãe, eu tô pendendo pro lado de economia, porque economia tem história e eu gosto de história. E aí chegou meu dia de ir embora. E aí foi onde eu pedi assim a Deus, eu falava, bom, Deus, eu dei educação, fiz o que eu podia até agora. Então, agora é com você. Cuida do meu filho. Só que uma vez eu recebi um bilhete que eu tenho guardado até hoje. Que ele falou assim pra mim, no bilhete ele fala assim, mãe, você me ajudou a me tornar homem. Que 6 meses ele percebeu, mãe, você deixou um menino. E eu tô me tornando um homem. Então aquilo não teve preço, sabe? Teve um valor, assim, inestimável para mim. 6 meses depois foi a Rafaela. Só que daí com a Rafaela o processo foi mais tranquilo de achar local, de instalar ela, de matricular e tudo mais. E aí foi onde eu já, quando o Igor já tinha ido para a faculdade, eu tive meu primeiro contato com o autodesenvolvimento. Só que eu não tinha certeza, não sabia direito o que era. Eu simplesmente fui. Falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. E fui. Eu fiquei pensando, comecei a entender mais sobre isso. Eu falava, gente, mas pra onde eu vou? Tem tanta gente super top. O que eu, louca, tô fazendo aqui? E aí eu lembro uma vez que eu tava na academia e eu pensava, meu Deus, mas eu tenho esse conhecimento, mas o que eu faço com isso agora? Aí um dia uma amiga minha chegou e falou assim, Elô, minha filha tá passando por isso, isso, isso e isso. Ela tá doente, ela tá assim, 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 e veio na hora um estalo. Eu falei, é isso, é adolescente, e ela não entendia o que eu tava falando. É isso, eu falava, obrigado, é isso, abracei ela e comecei a pular. Ela falou assim, você tá louca? Eu falei, tô louca, mas muito obrigado, porque você foi o instrumento que me ajudou a perceber o que eu preciso fazer. Eu fui em busca de algo específico
para achar o nicho do adolescente. Só que quando eu comecei a trabalhar com o adolescente, usar as ferramentas pro adolescente, eu fui percebendo que não muda muita coisa, mas eu precisava adaptar ao universo deles, à linguagem deles. Procurei algumas coisas online, que estava no momento da pandemia, só que eu sentia que eu precisava mais. O adolescente, ele tem muita energia e eu percebia que precisava de um movimento. E aí um dia, por algumas coisas no decorrer da minha vida, eu estava com muita raiva. Eu sentia muita raiva de algumas situações. E aí comecei a rolar a tela do celular e eu vi alguma coisa ali no Reels que me chamou muita atenção, que eu vi movimento, eu vi dinâmica, eu vi alguma coisa diferente do que eu estava vendo nessa parte de desenvolvimento. Foi quando liguei para o Igor e falei, filho, tem um treinamento em São Paulo e ele parece ser muito legal porque tem dinâmica, tem movimento, eu acho que rola. Vamos com a mãe? Ele falou, bora mãe, porque ele também estava com raiva. Então foi ali que eu descobri o André e a equipe maravilhosa dele. Eu nem sabia que essa raiva era uma força de avanço, porque a raiva não fazia eu sair batendo em todo mundo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei muito tímida, muito tímida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E o Igor pior ainda, né? E aí eu falei, Igor, é assim mesmo, porque a gente olha e você vê todo mundo, né? Falou, meu Deus, a gente acabou fazendo assim, ó. Eu falei, gente, e agora? O que nós vamos fazer aqui? Eu falei, bom, Igor, já paguei, estamos aqui, agora não tem pra onde correr, vamos fazer esse negócio. Aí a gente começou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tinha algo dentro de mim que queria pular para fora, mas eu sempre muito contida, muito na minha, ficava observando, ficava reservada. E eu fazia isso, imagina o Igor, também tímido. E dentro do processo todo, dali que eu tive contato com o MTI, eu fui me libertando, eu fui me abrindo ao processo. Eu não falava nada, eu só pensava, eu só refletia. O que o André falava, o que a Camila falava, o que os componentes da equipe falavam. Eu achava tudo muito top. Era tudo falando, nossa, já pensou um dia eu participar disso tudo aqui, que massa que vai ser. Só que era muito distante isso pra mim. Nossa, eu tô em São Paulo, saí do Mato Grosso e eu tô em São Paulo pra fazer um treinamento desse, nunca na vida. É porque eu achei que ia parar por ali, né? Quando terminou a formação, depois de todas as dinâmicas, depois de toda aquela experiência sensacional que eu fiz, que me trouxe muitos sentimentos de raiva, tristeza, alegria, euforia, reflexão. Eu me entreguei do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, mas eu fui me entregando, eu me entreguei. E eu senti, eu preciso beber mais disso. Eu estava reprimida e foi ali um divisor de águas na minha vida. Foi ali um divisor de águas. Eu tinha muito medo de botar a cara. Eu sempre fui a mãe que cuidou, que protegeu, mas a Heloísa, mulher, ela estava muito encolhidinha. E aí foi onde eu decidi botar a cara e começar o meu negócio. E aí eu comecei. Como que eu vou fazer isso? Eu morria de medo, vergonha de falar na internet. Mandei num grupo de WhatsApp que eu tinha, ninguém me respondeu. Eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. É aquela sensação de rejeição, mas eu só tentei uma vez. Eu falei, não, mas se eu tenho um passo a passo, eu posso tentar de novo. Aí eu atendi eu fiz uma gravação com a pessoa, a mãe fez um depoimento, aí veio o outro que atendi outro, fez um depoimento, e aquele depoimento vendo que eu falava, gente, só estou usando a ferramenta. Só que para o jovem, para o adolescente, aquilo estava sendo sensacional. O pouquinho que eu estava fazendo, que para mim era pouquinho, para ele era muito. Eu ficava muito feliz, porque eu não estava pensando nem no valor, eu estava fazendo pro bono. Mas a gratificação de ver que eu poderia ajudar de alguma forma aquele adolescente ou aquela mãe, com uma frase só que fosse, para mim estava sendo muito bom. E aí eu falei assim, acho que agora eu posso cobrar, agora eu posso pôr valor no meu produto. E aí eu comecei a colocar valor no meu produto, fui sentindo como que era, fui percebendo que eu estava tendo um retorno, que eu comecei a ter um reconhecimento, que eu comecei a me posicionar. Porque eu chegava nos lugares e falava assim, quem é você? Sou Heloísa. O que você faz? Eu tinha vergonha de dizer que eu era coach de adolescente, lá em 2019. Eu tinha vergonha. Depois que eu fiz o MTI, eu era coach de adolescente. Eu me posicionava mesmo, eu verbalizava isso. E quando eu comecei a verbalizar isso,
foi onde eu percebi que eu comecei a caminhar no passo a passo. Quando eu comecei a atender esses adolescentes, eu falei assim, vou fazer um treinamento para adolescente. Só que quando eu atendia, eu via que não era o adolescente, mas era a mãe, o pai. Era dali que eu precisava começar a ajudar para trabalhar o adolescente. Porque quem é o adulto da relação pai, mãe e filho é o pai e a mãe, não é o filho. Então eu falei, vou fazer um workshop para as mães. E foi onde eu fiz meu primeiro workshop em janeiro de 2022. E esse workshop eu estruturei muito bem, eu planejei muito bem, eu pesquisei, eu li livros, ouvi áudios do André que eu sempre deixava gravado. Eu busquei todos os recursos e livros para mim dar o melhor de mim, eu vou falar. Eu sou mais ou menos assim, eu não ligo se eu perder, mas eu só entro para ganhar. Então eu vou fazer dar certo. Não tinha equipe. Falei, e agora o que eu faço? Eu só tinha o Igor que sabia. 6 meses depois que eu fiz o MTI, eu coloquei em prática o que eu aprendi lá. E eu misturei a teoria com a parte lúdica, com uma metodologia e com a dinâmica. E apliquei e deu certo. E eu fiz a minha equipe, a mais top do Brasil. O Igor, a minha nora, minha filha e o meu genro. Então a minha equipe era linda, de camiseta, uniformizada. Eles me ajudaram a arrumar o salão, tudo bonitinho, igualzinho o André faz, eu fiz no meu treinamento. Só que com um toque especial da Elô. Nossa, foi sensacional! Eu lembro, Gabi, que quando eu peguei o microfone a primeira vez para dar uma treinada no som, eu comecei... O Igor só me olhou e falou, mãe, o que é isso? Cara, eu me toquei, eu falei assim, o André não faz isso. E eu não sou assim. Ele falou, por que você não fala grosso igual você fala comigo e com a Rafa em casa? Aí eu falei grosso, falei firme, falei com convicção, tudo que eu aprendi todos esses anos. E aí eu consegui passar para as mães, a parte mãe e filho, mas consegui tocar o coração da mulher. E toquei, Gabi. Eu toquei o coração das mulheres. No meu primeiro workshop tinha 30 mulheres. A dinâmica que eu fiz foi uma dinâmica sistêmica e onde 2 das minhas participantes, elas não conseguiam se expressar, não conseguiam falar. E depois do meu primeiro workshop, eu recebi depoimento dela dizendo, me agradecendo que a dinâmica que eu fiz conseguiu fazer com que ela se comunicasse dentro de casa, com os filhos. E eu ainda mandei mensagem para ela, eu falei assim, mas não fui eu. Eu fui só um instrumento para que você conseguisse entender que o recurso está dentro de você. E foi gratificante, porque mesmo que fosse uma, foi 2, mas como se fosse uma, já consegui colocar em prática tudo que eu aprendi. Eu fui um canal, foi assim, incrível. Teve mais procuras e daí eu fiz um outro workshop, foi uns 40 dias depois. E daí teve 16 mulheres, eu fiz no mesmo segmento, igual eu fiz o primeiro, elas gostaram bastante, pediram para fazer com os adolescentes, eu já tinha até meio que programei e já tinha marcado data, só que eu percebi, Gabi, que se eu não me preparasse até a nível de energia mesmo, eu não conseguiria dar um retorno ou um treinamento legal, um workshop legal. Então, depois de marcado o meu primeiro workshop para adolescente, eu tive que desmarcar, porque eu fui para o hospital. Eu esgotei muito, porque eu estava olhando algumas coisas fora, perdendo o foco de mim, perdendo o foco do que eu queria fazer, deixando algumas coisas que eram importantes para mim, olhando o outro. Aí deu ruim, eu adiei e eu me cobrei muito por isso, sabe? Eu fiquei muito sentida por não ter colocado para os adolescentes. Eu passei por essa fase e entendi que não era o momento. Se não aconteceu, não era para acontecer, porque eu preciso trabalhar primeiro a mulher que existe em mim, para que eu consiga levar para as mulheres e aí sim para os adolescentes. Aprendi também que eu posso recuar, que talvez esse recuo seja para impulsionar para ir para frente. Então foi uma das coisas assim que mudou muito essa decisão. Só que, Gabi, essa decisão que eu tomei, não é ninguém que toma por mim, fui eu que tomei. Mas durante o processo eu tive muito amparo. E eu vejo hoje que dentro
do trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que muita gente tem no mercado, a equipe do André se diferencia, é o diferencial. Porque quando a Camila falava assim, ninguém larga a mão de ninguém, eu não conseguia entender isso, mas durante o processo eu entendi perfeitamente o que é não largar a mão de ninguém. Porque eu precisei depois do meu MTI e muito, e mesmo sem eu verbalizar, só mentalizar, o André um dia me ligou do nada e aquele dia ele me tirou de um estado de depressão, de desespero, de não saber para onde ir, para não saber aonde, o que fazer, se eu estava certa, se eu estava errada, com medo, insegura. E ele me tirou de um estado de era um transe muito ruim, eu não sabia onde eu estava. E aí ele falou bem assim pra mim, Elô, isso nem combina com você. Minha Flor, olha 5 anos, olha daqui 5 anos, aonde você quer estar? Você é essa Elô aí? Não, eu falava não. Chorando. Falei, então ele mete a cara, olha pra frente, olha pra mim, olha nos meus olhos. Ele no celular comigo. Olha pra frente, você não tá sozinha. Vem, Elô. Você tem capacidade, acredita em você, respira, ele falava pra mim. E foi ali que eu fui voltando, eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo comigo? É pra frente que eu tenho que ir, eu não posso me esconder igual uma criança chorona. Esse foi um diferencial muito grande. O MTI, ele só tem a agregar. Eu duvido que você entre de uma forma e saia da mesma forma. Você entra de uma forma e você sai renovado, você sai com força, você sai acreditando que é possível, acreditando que você pode fazer algo mais, acreditando que se a gente cai lá, justamente no MTI, naquela equipe, é porque lá que você tem que fazer parte, porque é lá que você vai ficar amparado. O diferencial é o suporte que vocês dão depois do MTI. Eu não vi nenhum instituto aqui no Brasil dar esse suporte que vocês dão. É uma família, eu me sinto pertencente a essa família. E eu tenho orgulho de pertencer a essa família que é o Instituto Kesher.